De vez em quando a gente se depara com um filme que nos lembra por que a gente ama o cinema. E geralmente o Steven Spielberg faz filmes desse estilo, mas agora eu acredito que ele chegou a um dos filmes que mais traduz esse amor que ele sente pelo cinema e que também serve como uma carta de amor e de homenagem não só ao cinema, mas também direcionada pra gente enquanto público que de alguma forma está conectado a ele por esse amor. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar dessa obra-prima, já tô dando spoiler da crítica, sim, que eu amei, obra-prima, Os Fabelmans. Esse filme ele vem meio que numa tendência de Hollywood, onde alguns cineastas trabalham a própria infância e ou adolescência dentro de filmes, quase como uma semi-biografia. Aqui a gente tem, no caso, a semi-biografia do Steven Spielberg, que no filme se chama Sammy, um rapaz que ainda garotinho conhece o cinema, se apaixona por essa magia que vai ser determinante no decorrer da sua vida. E aqui já entra a primeira coisa que eu gostei muito nesse filme, que me lembra filmes como La La Land e Tic Tic Boom, que é basicamente trabalhar em cima de um personagem sonhador. Ele é movido pelo sonho dele, ele é movido por aquele objetivo, que aqui no caso é o objetivo de fazer filme, se tornar um cineasta. O que começa como um hobby e ainda é tratado como hobby, mesmo quando o personagem já tá levando muito a sério, é aquele sonho que tá ali assim no coração do personagem e determina todas as suas decisões e todos os seus objetivos. Mesmo assim, isso não é tão bem reconhecido pelo seu pai, interpretado pelo Paul Dano, que é um cara ali muito mais da ciência, ele é mais um engenheiro, ele queria, né, como muita gente, que os filhos seguissem os seus passos, e apesar das duas filhas terem ali um lado um pouco mais matemático, um pouco mais científico, o personagem do Sammy, que é o nosso Steven Spielberg no filme, não tem como, ele é guiado realmente pelo amor que ele tem pela arte, que ele puxou da mãe, que é interpretada pela Michelle Williams. Diferente dele, no caso, a mãe ela tem um amor ali pela música, ela é pianista. Mesmo assim, a gente consegue enxergar uns paralelos entre os dois personagens que também vão ser muito importantes no decorrer dessa trama. Aliás, é um filme que, apesar de falar sobre cinema, apesar de falar dessa paixão, também fala sobre família e aquela amizade que a gente tem ali com amigos e familiares que muitas vezes acabam entrando em conflito com os nossos sonhos. Inclusive, tem uma passagem muito forte que mexeu muito comigo, que é quando o tio-avô do protagonista comenta que algumas pessoas da família sempre trazem esse lado mais artístico, mas que sempre, em todas as vezes, esse lado entra em conflito com a questão familiar, com a questão de amigos, e de alguma forma isso vai destruir o protagonista. É muito forte, e se você sonha em trabalhar com alguma coisa assim, dessa forma tão apaixonada, eu tenho certeza que você vai se identificar com isso, e eu digo isso porque eu me identifiquei, eu me senti assim, sabe, com um nó na garganta nesse momento, mas foi um momento que mexeu muito comigo, dentro de um filme que me deixou encantado. Então, apesar de ser determinante, a minha experiência foi muito gostosa, não ficou ali pelo nó na garganta. A família acaba tendo esse papel bastante central no filme, e é legal como o Spielberg não demoniza ninguém, não tem aquela coisa tipo, ah, os meus pais são os vilões, nem os meus pais são os caras que sempre vão me impulsionar. Não, é uma família normal, com problemas e conflitos comuns, e isso vai sendo retratado de forma paralela ao sonho do protagonista e aos seus objetivos. De modo que a gente entenda que em alguns momentos as decisões do Sam meio que se intercalam com os traumas e com esses momentos felizes ou tristes relacionados à sua família. E daí a gente tem uma abordagem muito interessante sobre o personagem e a sua mãe, porque na visão dele, a mãe tem alguns pontos ali que ele não aprova, tem alguns comportamentos que ele não aprova, e a gente vê que também é uma personagem que tinha esse amor pela arte, mas acabou meio que abrindo mão disso em prol da família. Não é à toa que a gente tem aí uma presença muito forte da Michelle Williams, que interpreta a mãe do protagonista, porque muito do filme, muito do conflito ali interno dele é colocado dentro dessa relação do personagem com a sua mãe. No caso, porque como a mãe também é meio que a figura artística da família antes dele, a gente vê que os dois personagens eles compartilham um elo ali e até umas semelhanças na própria personalidade, mas ao passo que ela tem alguns comportamentos que o protagonista condena. Então ele tem aquela coisa de ele se identifica com a mãe dele, mas ele tem medo de seguir os mesmos passos e se tornar uma versão nova da mãe dele, com os mesmos erros e os mesmos acertos. Então, ao passo que ele está tentando perseguir o sonho, ele tenta fazer isso de uma forma que ele não vá de fato ter esse embate com a família e nem mesmo se tornar algum deles, nem mesmo cometer os erros que eles cometem na visão dele, da visão do protagonista. E eu acho isso muito forte porque isso meio que guia quase todo o segundo ato do filme. Até que a gente vai entendendo de fato como os tormentos dessa mente artística vão ser exorcizados dentro da arte. Então a gente entende, por exemplo, por que quase toda a filmografia do Spielberg, se não toda a filmografia do Spielberg,
tem esse lance tão familiar, fala tanto de família. Quando a gente assiste isso aqui, meio que dá um clique e percebemos como a família teve esse papel tão importante e ainda tem esse papel tão importante na formação e hoje na filmografia do diretor. E olha, eu vou falar um negócio, para um filme de 2 horas e meia, eu não senti nada. Teve um momento ali que eu falei assim, deixa eu ver que horas são. Eu olhei e falei assim, já passou 2 horas de filme, eu não acredito. A montagem é muito boa. E aliás, a montagem é um dos grandes pontos desse filme, porque faz com que a gente, ali, espectador do Steven Spielberg, também vá se tornando espectador do protagonista Sammy, que ele vai ali enquanto a gente está assistindo os filmes dele, a gente está assistindo o filme do Spielberg, os bastidores dos filmes do Sammy e os filmes do Sammy já prontos. Então isso tudo vai se misturando de uma forma muito bonita e muito poética. Aliás, esse filme ele é poesia do começo ao fim. E é uma poesia muito bem embalada pela trilha sonora do John Williams, que é um parceiro aí de longa data do Steven Spielberg. E aqui ele entrega um trabalho maravilhoso, talvez um dos seus melhores trabalhos, com uma trilha contida ali, que não invade, não chama atenção para si, não se sobressai demais a cena, então ela sempre entra nos momentos certos, sempre embala os momentos ali de uma forma muito funcional e ao mesmo tempo ela é marcante. Sabe, quando a gente não tá prestando tanta atenção nisso, porque isso não chama mais atenção do que o que a gente está assistindo, mas no final das contas aquela trilha meio que fica com a gente? Então, é o trabalho do John Williams aqui. As interpretações desse filme também são maravilhosas, a Michelle Williams e o Paul Dano são incríveis, mas o protagonista, ele rouba a cena ali, ele consegue, sabe, passar toda aquela dor, todo aquele ímpeto de sonhador que ele tem. É incrível e isso resulta em momentos realmente muito bonitos. A gente tem ali um momento na escola, onde a gente tem o personagem enfrentando os bullying, mas depois isso meio que vai se transformando justamente pela forma como o diretor tem esse talento tão natural para o cinema, inclusive dando até ali uma piscadinha, ao meu ver, foi uma piscadinha ao filme do Superman de 78, que tem aquela coisa também, né, da paixão, que tinha uma ideia de que vai fazer o espectador acreditar que o homem pode voar, porque é um cinema assim mágico, existe essa magia que tá nos filmes, e isso existe, é encapsulado em um momento de Fabelmans que eu achei talvez um dos melhores momentos do filme. E mostra como a magia do cinema ela pode transcender as telas, né? Ela não fica ali só naquele momento, ela não fica ali só sabe, no produto que a gente está assistindo, é algo que pode sim determinar uma vida. E de fato determinou a vida do Spielberg, determinou a vida desse protagonista que a gente está assistindo e a do diretor que dirigiu o filme que a gente está vendo. Eu amei. Pra mim é um filme que eu não gosto de falar que são filmes perfeitos, mas eu sempre coloco que se existem filmes perfeitos, este é um deles. E no caso Fabelmans pra mim é sim um desses filmes perfeitos, caso eles possam existir. Pra mim foi maravilhoso, falou muito comigo, é um filme que bateu ali muito profundamente. Eu saí tocado do cinema, eu saí emocionado, eu não cheguei a chorar, mas sabe, eu não conseguia piscar. Tinha um momento do filme que eu não conseguia piscar porque eu não conseguia perder. Eu tava totalmente hipnotizado pelo trabalho do Spielberg, que prometeu tudo e entregou muito mais, inclusive com uma cena final maravilhosa. E, bom, depois de tudo isso é óbvio, né? Pra Fabelmans eu dou 5 estrelas. É um filmaço. Demorou pra chegar, mas com certeza é um dos melhores filmes de 2022. Se a gente considerar o lançamento aqui no Brasil, já é um dos melhores filmes do ano. E, bom, é um filme de coração. O Spielberg ele colocou todo o coração dele aqui nesse filme. Ele faz isso com as obras dele, mas aqui é completamente diferente. É um filme super pessoal, é um filme super, sabe, dele, sobre ele, para nós, para o cinema, sobre amor. É incrível, eu realmente saí impressionado do cinema. E é o que eu falei, eu acho que ele colocou mais coração aqui do que em qualquer outro filme que eu tenha visto dele, e isso é notável em cada detalhe, e por isso que, ao meu ver, é impossível a gente assistir esse filme. Se você gosta de cinema e tem amor pelo cinema, eu diria que é impossível você sair dele sem estar apaixonado pelo que a gente viu. Então é isso, se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou. E é claro, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever, deixa um like. E se você assistiu até aqui, muito obrigado, valeu, falou e até mais.